Boa noite, amigos de leitura. Sejam todos bem-vindos a mais um capítulo do nosso livro Estude Viva, onde fizemos a leitura e o estudo desse livro incrível. Boa noite, Leninha, boa noite, Gláucia, Sônia, a Débora. Sejam todas bem-vindas. Daqui a pouquinho iremos começar a live com o nosso amigo Aloísio. Enquanto isso, vamos enviar os nossos aviõezinhos para convidar outros amigos também para a live. E como sempre, ao final da live, nós fazemos a nossa irradiação com pensamentos positivos para nós, para todo o nosso planeta e para tantos que precisam. O Luiz já chegou também. Filhos, meus amores, Clara, boa noite, amigos. Ainda enquanto que o pessoal vai chegando, eu só vou ler os temas que foram estudados e serão estudados também por nós hoje aqui na live. Na época que faziam as palestras públicas, as reuniões públicas, Chico Xavier, Valdo Vieira e toda aquela turma estudavam e recebiam essas mensagens maravilhosas. Boa noite, Adri, do Mãe Libras, Mary, que bom vê-las por aqui também. Então, nosso capítulo é o 29 e os temas estudados são discernimento e tentação, fronteiras do processo obsessivo, lições vivas, perigos morais, profilaxia da alma e virtudes. Cláudia e Everton, boa noite. Do canal Trupel Cláudia. Tá ok. Vamos então colocar também, nas nossas vibrações todo o país e todas aquelas pessoas que passaram pelo horror do terremoto na Turquia, na Síria e outras situações também no mundo todo. Quem puder então compartilhar a live com seus amigos, é só clicar no aviãozinho e quando a gente curte a live enquanto que ela acontece, também o Instagram acaba levando a live até mais corações, né? Então agora eu vou chamar o nosso amigo Aloísio, é a primeira vez que ele vai estar comigo na live do Estude Viva. Uma vez participei um pouquinho de uma live dele. Deixa eu convidá-lo aqui. Foi. Cibele, seja bem-vinda, irmã. A Luísa já está chegando. Só virar a câmera, Luísio. Boa noite. Boa noite, querido amigo. Você não imagina a alegria de tê-lo aqui nesse estudo conosco. Muito alegria minha, minha querida, alegria minha. Gratidão aí pela presença. Minha, na sua live, na verdade. Ai, meu Deus. Antes de nós começarmos, a gente sempre faz uma oração para iniciar, né, Luiz? E você também, faz sempre, eu vejo nas suas lives. Gostaria que você apresentasse o seu canal para as pessoas que depois também vão assistir e que seguem Estante da Adri. O pessoal que ainda não conhece Estante da Adri também vai conhecer. Isso que é o bacana, dessa troca tão positiva. É verdade. Bom, Adri, nosso perfil, na verdade não é meu, é nosso, chama reflexões.aloísio. Na verdade, esse nome Reflexões surgiu lá atrás, quando eu comecei a fazer lives, e a gente fazia à tarde, e o nome do perfil era Reflexões ao cair da tarde, era sempre 5h30 que nós fazíamos.
E aí a gente foi mexendo no nome do perfil, até que falou, ó, vamos pôr meu nome mesmo, fica mais fácil das pessoas nos identificarem, né? E a gente trabalha praticamente, já há um bom tempo, mais de 2 anos, divulgando as obras de Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado, mineiro de Ituiutaba, que percorria o Brasil todo levando palavras de conforto, de consolo por meio de suas palestras. Ele que era tetraplégico, cego, totalmente imóvel, desprovido de todos os recursos materiais, mas tinha a clareza dos pensamentos e a fala para levar a mensagem do Evangelho. E nós fazemos, então, lives de Jerônimo Mendonça. Nós já, a partir de março, as nossas lives serão sempre às terças-feiras, às 22 horas, sendo que às quartas-feiras, às 22 horas, nós fazemos live do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Eu falo a partir de março, porque até o fim de fevereiro ainda vamos fazer lives às segundas-feiras, só que a partir de março, nós vamos liberar o horário das 22 horas para o Somos Espíritas, que é o Carlos e a Natália, que vão vir para o horário das 22 horas. Então aí nós vamos estar fazendo momentos com Jerônimo Mendonça, às terças-feiras, 22 horas, e às quartas-feiras, Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Que bacana, muito bom. Eu acompanho de vez em quando ao vivo, às vezes eu assisto as gravações, é muito bom. Palavras para a Alma, Escalada de Luz, né, que estão fazendo o Jerônimo também agora. Sim. Antes, então, de fazermos a oração, só gostaria de dar boa noite ainda para a Anice, para o Luiz, para o Gleison, para a Márcia. O pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria, se possível, você fizesse, então, a oração inicial? Pois não, faço sim, com prazer. Obrigada. Gostaria, então, nesse momento, de convidar a todos, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos ao alto as nossas preces, rogando ao Divino Pastor que possa envolver a cada um de nós que se encontra nesta live, ou que vai assistir depois, envolver os nossos familiares, os nossos entes queridos que estão em nossos pensamentos, rogando a Jesus que ore por toda a humanidade terrena que passa por momentos tão conturbados. Auxilia-nos, Mestre, que os bons amigos espirituais possam nos intuir e que as mensagens que aqui vamos levar possam trazer reflexões oportunas aos nossos corações. Se conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos dar início à live, ao estudo, à leitura e ao estudo. Como sempre, todo capítulo desse livro traz um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e uma questão do Livro dos Espíritos. E hoje ele pediu aqui o capítulo 17, que é Sede Perfeitos, o item 3, que é o Homem de Bem. Como é um texto bastante longo, eu fiz um resumo. Eu vou ler esse resumo e depois eu passo a palavra para ti. Tá? Perfeito. Depois nós seguimos com o restante aí do nosso capítulo. Deixa eu ver. Então, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou a ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que gostaria que ele fizesse. Tem fé em Deus e sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as dores são provas e expiações, e por isso não reclama. Faz o bem pelo bem. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de si. É bom, respeita o próximo, é indulgente, não julga, não tem ódio nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas. É humilde, cumpre seu dever sendo ele uma autoridade sem abusar dos bens que recebeu por empréstimo de Deus, ou sendo ele um subordinado também. Vê a todos como seus irmãos. Ufa! É qualidade, né? E Kardec ainda termina com no último parágrafo, assim, ó, diz que não estão ali enumeradas
todas as qualidades do homem de bem, mas quem se esforça buscando essas qualidades está no caminho que conduz a todas as outras. E aí, Aloysio? Esse homem de bem ainda longe para viver num planeta de provas e expiações ainda, né? A gente vê quanto temos que trabalhar para chegarmos né, aos pés desse homem de bem, né? Porque a gente está muito longe. Você vê cada fala que você ia colocando, a gente começa a fazer uma reflexão. Até que ponto eu sou algo desse tipo, né? Desse homem de bem que não deseja o mal, que não fala mal de ninguém, que ama a todos indistintamente. Nossa, a gente está muito longe. Eu acho que a gente está anos-luz ainda, infelizmente, Adri, desse, né, homem de bem que certamente deve habitar o planeta de regeneração, né? Pelo menos já é um passo para nós nos espelharmos, né? Se a gente quiser viver um planeta de regeneração, está aí o caminho a seguir. Esse texto é muito bacana, assim, da gente pegar, ler, reler, escolher um item ali, tentar trabalhar o máximo que pode naquele item, sabendo que, né, ninguém precisa ficar desesperado, porque estamos todos ali na mesma faixa, uso mínima, né? A diferença ainda, as nossas imperfeições são muitas, né? Mas aceitando que somos imperfeitos também já é um grande passo, né? É assim que a gente inicia a nossa jornada. E acho que o primeiro passo, né, para a gente conseguir qualquer mudança é reconhecer-se imperfeito. Porque enquanto a gente fala assim, não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso, eu não tenho desejos sobre os bens dos outros, né? Quando eu começo a camuflar os meus sentimentos, e é muito natural, né, que a gente olhe o outro agindo, e aí a gente chega numa situação e fala assim, olha aquela pessoa como está fazendo aquilo outro. Então a gente sempre aponta o dedo para o outro e nunca repara que aquilo que nós estamos prestando atenção no nosso semelhante, muitas vezes é a nossa essência que ainda está imperfeita e serve de sintonia, né? A Dani dizendo que ela tem tanto orgulho de ser humilde. A Dani, boa noite, Dani, Leonir. Ricardo, pessoal, Gleison, eu já falei, eu já dei boa noite, né? O pessoal, se eu deixei alguém passar, me perdoa aí, mas sejam todos muito bem-vindos. É verdade. E tudo isso vai se encaixar, vocês vão ver lá na mensagem de Emmanuel, ao contrário, na verdade, porque ele vai nos mostrar as brechas que nós damos e é ao contrário de tudo que nós lemos do homem de bem, né? Exatamente. Muito interessante. Vamos então para a questão 479 do Livro dos Espíritos, que vem nos falar então um pouco sobre a obsessão, mas muito mais do que isso, sobre a prece. No capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta foi a seguinte: a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? Então a resposta dos espíritos foi a seguinte: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado, aquele que sofre obsessão, faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. É contigo, Aloysio. Não, né? Claro, é muito evidente, né? Não basta apenas orar, né? Ore e trabalhe, acho que é fundamental. Se a gente ficasse orando constantemente e não mudasse os nossos pensamentos, não tirasse aquilo que atrai a companhia dos irmãozinhos menos felizes, não é que são menos felizes, na verdade esses irmãozinhos entram na mesma faixa vibratória que nós. Muitas vezes, na verdade, o que acaba acontecendo? A gente, o pessoa está obsediada. Não, ele por conta dos seus pensamentos, das suas palavras e sobretudo das suas ações, ele acaba, né, como se ele colocasse um imã, né? Então ele vai passando e vai catando tudo que aparece pelo caminho. Então por isso que o vigiar e orar é tão importante. Vigiai, né? Vigie os teus pensamentos e ore a Deus. Mas faça também um trabalho de renovação espiritual. Porque de nada adianta, eu falo assim, às vezes as pessoas vão para a casa espírita buscar um pronto-socorro espiritual, um tratamento, né? E a gente sempre fala,
De nada adianta você ir lá, fazer o tratamento espiritual, tomar o passe, água fluidificada, se você sai da casa espírita, você já se lameia de novo. É como se nós estivéssemos sujos, entrássemos num banheiro, tomássemos um banho, perfumássemos, colocássemos uma roupa nova, limpinha, e saísse na rua e já se jogasse na lama. Então, se nós não mudarmos os nossos pensamentos, a gente não vai conseguir sair desse processo. Sabemos que quando a pessoa está passando por um processo obsessivo, ela necessita, sim, de um atendimento espiritual, um pronto-socorro para auxiliá-la, para dar orientação. Mas não basta apenas, né, a pessoa só ir à casa espírita, fazer essa parte, ou ficar orando, como se tivesse alguma reza poderosa, né, para que você conseguisse espantar os maus espíritos. Embora exista uma prece no Evangelho segundo o Espiritismo, né, para afastar os maus espíritos, mas é fundamental que a pessoa faça uma reflexão do que ela está orando aqui naquele momento, né? Não só apenas falar palavras como repetir a mensagem, a prece para afastar os maus espíritos, se você não modifica, se não interioriza aquilo que está na prece. Tem que ser sentida no coração, né? Mesmo Exatamente. que você lê aqui, quando a gente lê uma mensagem dessa aqui, se a gente lê sentindo no coração, é diferente do que só ler. Não absorve, como você falou, não internaliza, né, como você falou. E outra coisa, claro, a oração, então, ela é uma ferramenta que nós temos, como você falou, vigiar e orar é muito importante, e através da oração, a gente, louvando a Deus, a gente está se conectando a Deus e afastando ao mesmo tempo esses que nos odeiam, ou que ainda não compreendem as leis de Deus, mas são nossos irmãos, porque daí a gente está vibrando numa outra faixa. Imagina quando a gente está de frente para o mar, se sentindo bem, sentindo aquela serenidade, você já muda a vibração, né? Então, eles não conseguem te influenciar naquele momento. Mas é como você disse, entrou no centro espírita, saiu, primeira curva, alguém te fecha no carro, já xinga, pronto. Aí já se sujou de novo, né? Quer dizer... Eu gostei das suas observações que você falou do trânsito. Ontem, na live da Dani, foi incrível, porque, nossa, me veio rápido. E eu fazia muito isso. Eu xingava muito no trânsito. Eu pensei, poxa, tem que fazer alguma coisa, porque eu não tinha controle. Então, eu tinha que educar minha mente, né? Que a gente aprende no Espiritismo, educa. Então, eu comecei a, em vez de xingar, mesmo que o sentimento ainda era ruim, eu comecei a colocar as palavras boas. Ô, querido, vai com Deus, meu amor. Eu fazia assim. Então, aos poucos, você não falava que nem... Vai que você encontra um poste no caminho, né? Que as pessoas às vezes falavam, né? É. Então, cada um tem que lutar com as armas que tem, né? E que sejam essas armas boas, né? Fazer um bom combate. A Glaucia está dizendo que está muito orgulhosa dela no trânsito carioca. Olha, também. Ela deve ser mais power ainda, né? Rio de Janeiro. E o engraçado é que é o seguinte, eu acho que a gente tem que desenvolver que a gente coloca assim, a gentileza, né? Se eu falo, se a gente fizer um ato de gentileza por dia, principalmente no trânsito, porque às vezes, não sei se passa na sua cidade, mas é muito comum, às vezes, você está querendo sair de uma vaga de estacionamento, está dando seta, e o pessoal vai passando, ninguém te dá chance, né? E quando alguém, vamos supor, naquela situação, você espera que a pessoa saia, ela fica tão gratificada por isso, ela fica tão grata porque você deixou uma coisa simples e, né, nada, ela fica tão gratificada, ela levanta a mão, obrigado, né? E aí ela vai se sentir na obrigação de fazer o mesmo com alguém, e vira aquela corrente do bem. Do bem, exatamente. Outra coisa importante, assim, de mudar essa nossa faixa vibratória, pensando em obsessão, antes de entrar lá no Emmanuel, que a gente tem que pensar o seguinte, que quando a gente consegue fazer isso, aumentar nem que um pouquinho, 1 milímetro, aquele passinho de formiga, esse nosso irmãozinho, ou ele vem com a gente, que ele tem que se melhorar junto, né? Ou ele acaba se afastando realmente. Então, o ideal é que a gente ajude, e que ele permaneça, e que ele venha, e assim é que nós vamos nos ajudando. E como nós nos ajudamos, e como nós precisamos uns dos outros
tanto encarnados com encarnados, como desencarnados com encarnados, né? E é um ponto que eu só vim entender depois de muito tempo na doutrina espírita. Muito importante, né? É isso aí. Então, vamos lá para o Emmanuel. Eu vou ler o texto completo, porque são pequenas frases, daí a gente vai falando conforme tu achar melhor, a gente vai conversando sobre cada ponto, ou aquilo que a gente achar importante, né? Apesar que tudo é importante aqui, né? Vamos lá. Emergência é a mensagem de Emmanuel. Perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamos imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Enumeremos algumas delas com as quais renteamos claramente com o perigo da obsessão. Cabeça desocupada, mãos improdutivas, palavra irreverente, conversa inútil, queixa constante, opinião desrespeitosa, tempo indisciplinado, atitude insincera, observação pessimista, gesto impaciente, conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado, decisão facciosa, comodismo exagerado. Sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados com o serviço na renovação espiritual, nos reconhecermos em semelhantes fronteiras do processo obsessivo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendamo-nos contra o desequilíbrio recorrendo à profilaxia da prece. Exatamente, né? E olha, a gente vai de trás para frente, recorremos à profilaxia da prece. Em todas essas situações, e eu falo assim, não é fácil você perceber quando você entra em algum estado desse. A gente acha que está agindo naturalmente, por nossa própria vontade. E aí eu trago a questão 459 do Livro dos Espíritos. Interfere os espíritos em nossas vidas muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Então vejam, começando lá, cabeça desocupada, né? O que a gente fala? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? E então, quando a pessoa fica com a cabeça vazia, e a gente precisa tomar cuidado com o seguinte, eu não posso descansar, eu trabalho demais, eu fico o tempo todo, eu uso muito a minha mente, eu não posso descansar, relaxar a minha mente? Pode, mas cuidado com as horas vazias. Aquela hora que você está achando, eu quero descansar, não quero nada hoje. Pô, preste atenção que às vezes não é você que está ali naquele momento, tem algum irmãozinho que está tentando, né, tirar a tua vontade de, eu vou ficar devagar aqui, não quero fazer nada. Então, cuidado com esses pensamentos. E o Emmanuel eu achei interessante porque esse tipo de texto é muito característico de André Luiz. Isso eu também achei. Ele é muito característico de André Luiz, porque André Luiz que vem, se você pegar alguns livros como Sinal Verde, por exemplo, ele vai enumerando algumas situações. Aliás, fica uma dica, né, para vocês, aqueles que tiverem que fazer uma palestra pela primeira vez, já falei até para a Clara isso, vamos pegar o Sinal Verde. O Sinal Verde é a base que dá lições do dia a dia para nós trabalharmos, né? O beabá, o feijão com arroz no nosso dia a dia. Então vejam quantas coisas que o Emmanuel coloca para nós, né? A cabeça desocupada, as mãos improdutivas, a palavra irreverente, a pessoa que tem hábito de falar palavrão, tem hábito de ficar jogando conversa fora, sabe? Aquele papo que o pessoal, assim, conversa de boteco, de botequim, né? Vai falando de um, vai falando de outro, e aí entra num ciclo vicioso que é difícil de sair, né? A pessoa que tem o hábito do palavrão, ela utiliza isso com tanta naturalidade que é difícil para ela não falar um palavrão quando uma conversa trivial. Então, é importante que a gente comece a prestar atenção nas nossas atitudes, como estamos agindo no nosso dia a dia. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, né, Santo Agostinho fala assim, vamos fazer aquele conhece-te a ti mesmo, né, para que você aprenda a fazer análise ao final do seu dia, o que você fez de bom,
o que que você não fez tão de bom que você poderia ter melhorado e modificar um pouco, né? Eu acho que se a gente tiver, né, como se você pegar aquela questão lá, do lado de direito ou esquerdo, tanto faz. De um lado você coloca as características do homem de bem, e do outro lado você coloca essas situações que o Emmanuel vai te colocando. E aí você vai ticando, ó, eu faço isso, isso daqui eu não faço, né? E é uma forma até de você trabalhar a tua reforma íntima. Nossa, e a Luísa, assim, ó, nós já estamos no capítulo 29, são 40 capítulos desse livro maravilhoso. Eu me impressiono com cada capítulo, em cada live que a gente traz, mas esse daqui, como você falou, é isso, eu logo notei, né, que a gente colocando isso mesmo, fazendo essa contradição ali, que a gente se percebe, né, como a gente ainda erra bastante, como a gente, graças a Deus, já quer melhorar, isso também é muito importante. Antes de você continuar, eu até ali da ociosidade, eu lembrei daquela coisa da zona de conforto, porque é tão fácil entrar na zona de conforto, mas é tão difícil sair dela. Eu sei por mim mesmo, né? Então, olha, a gente precisa ter muita força de vontade e ter muita oração, muita fé em Deus, mas precisa fazer aquela coisinha principal, que é dar o primeiro passo para sair disso. Exatamente. Né? Seja o que for, né? Que é dar uma caminhada, o que for. É importante. A gente vai sempre arrumando desculpa, né, para não sair da zona de conforto. Ah, eu não vou fazer isso, por aquilo outro. Então, é prático para nós, né, arrumarmos desculpas, e as nossas desculpas são sempre justificáveis. As dos outros... Crítica. Julgamento. Eu queria só, antes de continuar, também dar boa noite para o pessoal que foi entrando. Desculpa se eu não consegui falar o nome, todas as pessoas, tá? Eu vi que o Ari, a Sueli, a Marilda, ficou lá para cima, tá, pessoal? A Dani peguei todo também, mundo, a Dani Pedraza né? chegou também, a parece. Dani, é verdade, sejam todos bem-vindos. E que fiquem à vontade para colaborar, para trocar ideias com a gente. E vamos continuar então. Aqui você Padre, eu estava vendo uma coisa assim, no finalzinho, né? A observação principal dele, ele coloca assim, sempre que nós, os lidadores, né, que estão na lida, encarnados e desencarnados, olha só, ele não está se excluindo desse rol, porque essa situação não acontece só no mundo encarnado, mas nos encarnados também. Então, quando você se encontra, né, num serviço de renovação espiritual, e a gente se percebe desse estado, né, a gente tem que correr pela prece. Nós estamos em estado de emergência, então aí teria que tocar as sirenes, os tambores, para que a gente acordasse para a realidade da vida, né, material ou espiritual. E eu até fiz umas anotações dentro do que tu já falou, então nem vou repetir, mas ali, continuando ali, claro, a queixa, né, é muito ruim, as pessoas que... nós mesmos, reclamam, né, o tempo todo, né? É ruim. Claro que de vez em quando a gente cai, e como você disse, mas o importante é que a gente perceba, né, para tentar não fazer de novo. Agora tem pessoas que realmente reclamam de tudo, colocam culpa em tudo e todos, e geralmente essas pessoas que reclamam demais são aquelas que menos fazem, né? Elas precisam desse... E aí você já até fala assim, né? Quando você vai conversar com a pessoa, vamos dizer o que ele vai reclamar agora. A gente não gosta de ficar perto de alguém que reclama. Tudo bem, você não precisa ficar uma pessoa que fica agradecendo o tempo todo, parece que até um espírito de luz aqui do teu lado, até incomoda, né? A pessoa muito evoluída incomoda a gente. Não sei se você já percebeu isso. Porque a gente está um pouco abaixo dessa luz, né? Isso. Verdade. E também quando ele fala do tempo, né? Porque assim, como a gente tem muitas vezes uma incapacidade de planejar o tempo e acabamos até atrapalhando os outros com isso, né? Quando às vezes é tão simples, então a gente precisa, por exemplo, eu tenho uma reunião, um médico para ir numa outra cidade, sei que eu vou enfrentar um trânsito danado, eu não vou, eu sei que dá 40 minutos até lá, eu não vou sair 40 minutos antes, então eu já tenho que me programar, são todos cuidados que a gente tem que fazer, por quê? Quanto a essas brechas que vão abrir.
Porque a gente pode ficar irritado até lá, então abre brechas para obsessão. A gente pode incomodar o outro pode ficar chateado, a gente pode ficar magoado ainda, porque, meu Deus, né, não me tratou bem. Então, tudo são pequeninas coisas do nosso dia a dia que a gente pode, sim, tomar cuidado, prestar atenção, né, Luiz? E uma coisa que eu falo interessante é assim, né? Você sai de casa, faz toda a tua prece, tua preparação, e aí, de repente, no meio do caminho surge algum imprevisto. Pô, você fez a prece, você pediu, né, que os amigos espirituais pudessem te, né, dar uma boa viagem, o trecho que você fosse fazer. Aí surge um imprevisto, você já reclama. Muitas vezes, aquele imprevisto é alguma situação que te livra ali na frente de um problema maior. Então vamos agradecer em vez da gente reclamar. Que nem a gente fala assim, coisas simples, quebrou determinado objeto. Você quebrou de propósito? Não, quebrou sem querer. Então o seu objeto você troca, né? Agora você vai brigar com a pessoa porque ela quebrou o objeto. Então você vai entrar numa zona de conflito desnecessária, né? A gente se apega a pequenas coisas, às vezes, aqui eu estou falando, os objetos, as coisas, como ele fala assim, o apego demasiado. Nada que a gente tem aqui a gente vai levar. Então por que a gente vai se apegar ao meu carro, à minha casa, minha mulher, meu filho, meu marido? Não tem nada, gente. Nada é nosso. São todos ou objetos que estão colocados para nós usarmos com discernimento, ou pessoas da nossa caminhada evolutiva. Os nossos filhos não são nossos filhos, nossos maridos, mulheres, mães, pais, são companheiros de jornada. Então nada é nosso. Como Meu dói corpo é isso, nosso. Né? Nossos filhos não são nossos, meu Deus, isso dói ainda. Tudo aprendizado, tudo um passo de cada vez a gente vai. Eu já coloquei na minha cabeça, não, eles não são meus, mas nossa senhora, o coração aperta, ainda a gente é egoísta e a gente não entende ainda muito bem. Mas olha, a outra questão que me chamou a atenção é a impaciência, porque eu acho que assim, é difícil alguém na Terra... Espera um pouquinho, você falou o quê? Um negócio? A impaciência. Então não é para mim isso, eu já sou PhD nisso. E impaciência, viu? Tá. Pensei na paciência. Porque, meu Deus, como é difícil a gente, né, manter. Daí a gente fala, mas eu perdi a paciência. Não, é porque a gente ainda não é paciente, né? A gente não perde aquilo que tem. Não tem. A Clara deu risada, viu, Adri? Porque eu e ela, a gente está competindo aí. Quem tem mais... E o impaciente, ele realmente, na maior parte, né, são pessoas que são ansiosas, né, e querem tudo para ontem. Eu sou assim, né, então eu já fui mais, claro que a gente consegue ir se reeducando, graças a Deus. E também o problema é quando se acha na razão e vive irritado. Esse impaciente ainda é pior, né? Porque nós ainda fazemos piadas quando a gente se vê impaciente, graças a Deus, que também já é uma coisa boa, positiva, né? Mas tem pessoas que são bem difíceis de lidar graças a essa impaciência e como ela abre brechas daí para as obsessões. É uma comum coisa que, não sei se você já percebeu, às vezes numa fila, ou de um mercado, ou de um banco, ou alguma coisa do tipo, uma pessoa está na fila, e de repente a fila está tranquila, né, todo mundo ali aguardando a sua vez, esperando, né? Aí chega alguém esbaforido ali no fim da fila. Já começa assim, nossa, essa fila não anda, e que não sei o quê, olha lá o caixa lá, tá lá conversando com o outro, em vez de vir atender, pronto, contamina a fila inteira. E se a gente não se policiar, nós vamos levar essa contaminação para nossa casa, para as outras pessoas que a gente vai conviver. E a gente percebe essa agitação mesmo em todas as pessoas que estão ali próximas. É bem verdade esse exemplo que tu trouxe. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção é a conduta agressiva que ele colocou, né? Porque muitos de nós ainda não percebem que é agressivo ainda. Claro que existem vários graus de agressividade, né? Mas a gente pode ser agressivo quando, por exemplo,
fala de uma forma grosseira com outra pessoa, a gente já está sendo agressivo. E daí, mas eu não sou agressivo, só que não está percebendo. Então é importante a gente... É o meu jeito de ser, eu sou sincero, né? Eu sou autêntico. Não, isso é um perigo, daí até a sinceridade entra nisso daí, né? Que também é complicado. É o chamado sincericídio que se fala, né? Nossa, tem que cuidar bastante, né? E esse tipo de conduta, às vezes agressiva, às vezes as pessoas descontam nos objetos. Bate uma porta, quebra um vidro. Aí, né, o equilíbrio já foi para o espaço há muito tempo. E desarmonizou o lar. Haja culto do evangelho no lar para você conseguir, né, acerenar depois o ambiente da casa. Verdade. Nossa. Outra coisa que me chamou a atenção, eu fiquei pensando bastante nessa decisão facciosa, né? Eu fiquei pensando nessas duas palavrinhas. Então, eu coloquei assim, ó, que é quando escolhemos nos movimentar contra as leis divinas. Quando desobedecemos, né? Porque achamos que somos melhores do que os outros e até de Deus, né? Porque achamos que aquilo que nós pedimos, por exemplo, ele tem que cumprir, ele tem que fazer. No entanto, a gente não consegue ser obediente quando a resposta vem de outra maneira para a nossa vida, quando pedimos algo e a gente recebe, só que não percebe que aquilo era o melhor para nós naquele momento, nosso crescimento, para nossa evolução, né? Eu fiquei pensando muito até entender o que era isso dali, sabe? Achei bem interessante. E é isso, eu acho que O comportamento descaridoso eu acho interessante trazer também, né? Comportamento descaridoso, quando você emite uma opinião sobre determinada pessoa, determinada situação, e você acaba praticamente jogando a pessoa no fundo do poço. Por uma observação, por uma fala, por uma atitude sua, né, que acaba sendo totalmente descaridoso com ela. Uma pessoa está se empenhando ao máximo de fazer alguma coisa, ela está dando o máximo dela. Só que para você que já está no determinado nível, vamos falar, nossa, você não faz nada direito. Pronto, isso é um... Né? Você já está ofendendo, você está jogando a pessoa lá no fundo do poço. E tem uns que acham que fazendo isso vai acordar, despertar a pessoa para ela se... Não, né? A gente tem que ter todo um cuidado, em tudo a gente tem que usar o amor, a caridade. E como colocou, né? Se colocar no outro, no lugar do outro, fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Será que se você fizesse, alguém fizesse para você aquilo que você está fazendo para o outro, você ia gostar? As brincadeiras que às vezes você faz, né? Que a gente fala assim, uma brincadeira... de brincadeira sem qualquer caráter ofensivo. Mas você vai brincar com outro, né? Por exemplo, se fosse falar de uma pessoa, às vezes você vai brincar com o fato dela usar óculos. Nós dois estamos usando óculos, então a gente pode falar nesse sentido, né? Não, você usa óculos, né? Com aquela brincadeira 4 olhos, não sei o quê. Por exemplo, se eu não usasse óculos, eu faço para o outro, estou ofendendo. Você está mexendo, né? Tá faltando caridade na sua atitude. Uma brincadeira que não é agradável, né? Então, cuidado com as nossas brincadeiras. Aparentemente, que a gente fala uma brincadeira... como que eu poderia falar? Leviana, né? Maliciosa. Uma brincadeira sem maldade, mas só que você está ofendendo o outro, né? Então, sem cuidado, maldade, entre aspas, né? E aqui ele toca, então, nesse assunto da prece também, né? Que é a nossa grande aliada em tudo. E quando falou da prece aqui, eu lembrei do André Luiz, quando ele, no livro Nosso Lar. Sim. Porque, né, ele desencarnou como... Brincadeira inocente, a Clara falou. Obrigado. Ele desencarnou através do suicídio inconsciente, indireto, desculpa. Um suicídio indireto, né? Porque ele gostava muito das noitadas, ele não cuidava, então era bebida e tal. E, enfim, quando ele chegou lá, então, ele se viu
num lugar muito horrível, ele nunca imaginou nem que houvesse a vida após a morte, pessoas gritando, xingando, berrando o tempo todo, com ele, com outros e tal. E, de repente, ele lembrou de Deus. Depois, eu acho que ele ficou uns 8 anos, se não me engano, se bem me Acho que, se não me lembro, engano, 7 anos, alguma coisa assim. por aí. Quando ele lembrou de Deus, porque ele lembrou da mãe dele, lembrou de Deus e fez aquela oração sentida no coração, tudo mudou, abriu ali um canal que ele não havia ainda percebido, que os espíritos que estavam já ali no seu trabalho de auxílio a tantos, conseguiram então ajudar eles. Assim somos nós na situação da vida. Se a gente está numa situação e começa a sentir uma raiva, tem alguma dessas condutas, lembra da oração, é importante, nem que parece que não vai mudar nada, façam a sua oração. Como é importante a oração, é realmente uma ferramenta poderosa nesse sentido, mas sempre vai depender da nossa vontade, do nosso esforço de manter daí aquela vibração, né, Luiz? Essa conexão com Deus, né? Às vezes é muito difícil a pessoa conseguir orar, né? E as pessoas às vezes repetem o Pai Nosso. Importante, mas é fundamental que a pessoa, na hora do Pai Nosso, ela ligue seu pensamento a Deus, senão ela só fica repetindo palavras, né? Fica jogando palavras ao vento sem um sentimento naquilo que ela fala, né? Às vezes você não precisa orar um Pai Nosso, mas, meu Deus, me ajude, estou precisando, né? Isso vale muito mais do que você falar 10 Pai Nosso, da boca para fora, né? Com certeza. Vamos para a mensagem de André Luiz, então? Vamos lá. Se intitula Imagens. Eu vou ler trechos, tá? Desde vai comentando. Egoísmo. Gás mortífero. Tende sempre a ocupar todo o espaço que se lhe oferece. Intoxica e faz sofrer. Lisonja. Beberagem da invigilância. Adapta-se ao recipiente da intenção que a conserva. Embriaga e cria frustração. Sinceridade, aço moral, demonstra forma determinada e resistência própria, útil às construções duradouras. Antes de você falar, queria dar boa noite ainda para a Gil, que entrou, para a Cláudia, para a Regina, o Ricardo, a Jaque, e todos os outros que talvez eu não tenha dado boa noite, nosso boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. E aí, Aloysio, tu trouxe o que pra gente? Bom, o egoísmo além do orgulho, né? Juntamente com o orgulho, são as grandes chagas da humanidade, né? São as nossas... se você for pensar, a justificativa do egoísmo surgiu na nossa habitação no planeta primitivo, que a gente ainda determinava, né, cuidar, né, a questão da autossubsistência, para a gente se manter. Então, ele tem uma razão muito forte dentro do nosso espírito, e também por uma questão assim de autossubsistência, né? A gente pode pensar. Existe uma justificativa para o egoísmo. Só que a partir do momento que a gente vai tomando consciência da nossa jornada espiritual, a gente começa a se desapegar disso. Desapegar desse sentimento egóico e pensar um pouco mais, dividir um pouco mais aquilo que nos sobra. Se a gente não consegue, né, como a mulher, a viúva lá do gasofilácio, dar tudo que tinha, que a gente pudesse pelo menos dar um pouco do que nos sobra. Mas não aquilo que nos sobra que vai para o lixo, modo de dizer. Aquilo que sobra, que você possa, que entre o supérfluo e o necessário, né, você possa dar um pouco do seu supérfluo para que aquele supérfluo seja o necessário para alguém. Então, sair um pouco do egoísmo é um começo para a gente começar a transformação espiritual que necessitamos. E ele coloca com muita propriedade, olha, o egoísmo é um gás mortífero que tende sempre a ocupar todo o espaço que se oferece. Além de lhe intoxicar, faz a gente sofrer, porque a gente acaba querendo sempre mais e mais e mais. E vejam, a gente até analisa um pouco as pessoas que são ávidas por posses, por propriedades, por riqueza. Quanto mais ela ganha, mais ela quer ganhar. E ela já tinha soube que dava para 3, 4 gerações, mas ela quer sempre mais.
nunca pensa no próximo, nunca pensa nos outros, né? Então, o egoísmo traz esse lado como um gás mortífero mesmo, como o André Luiz nos coloca. A lisonja, né? A gente poderia falar assim. Gostaria só de colocar ainda desse não. gás mortífero, para não voltar depois aqui, que eu pensei assim, porque a gente vai emanando isso para o nosso planeta. A gente sabe que a gente está aqui, a nossa maior de todas as missões é melhorar as pessoas que estão ao nosso redor, auxiliando de alguma maneira, e o nosso planeta. E fazendo isso, se mantendo nesse egoísmo, a gente fica jogando essas emanações para todo lado. Então, não é só a minha psicosfera, a minha aura aqui pertinho de mim que está sofrendo com isso, nem quem está muito próximo. É todo o planeta, né? A gente precisa pensar nisso. Que toda oração, que todo pensamento positivo que a gente possa estar colocando, e não é com palavras, pensamentos ou ações, que é melhor ainda com ações, né? A gente vai estar, sim, ajudando o nosso planeta a se regenerar, que a gente quer tanto esse mundo regenerado, né? Vamos lá para a lisonja. Então, bom, a lisonja, aquela questão é assim, né? A gente vai se ufanando, né? Ai, olha, Adri, você faz umas lives excepcionais. Parabéns pelo seu trabalho. E você vai ficando, vai crescendo, vai se inflando. E a gente sempre coloca que eu acho uma questão muito importante. Nós não temos responsabilidade, não. Nós não temos mérito nenhum. A gente só empresta a nossa voz